Eu vou associar isso, que é uma visão corpuscular do fenômeno, né, à visão ondulatória, que está associada com a intensidade. Essa intensidade, então, eu posso dizer o seguinte, a intensidade da radiação que está lá, ela é a potência por unidade de área. É isso que é a intensidade. Então vamos relembrar isso aqui. E a intensidade é a potência por unidade de área. A intensidade é que é proporcional ao quadrado do campo, ao quadrado da função de onda. Então eu vou dizer que essa intensidade, que é a potência, melhor dizendo, que é a energia que chega por unidade de tempo, é igual à intensidade, I de x, vezes a área. A área desse pedacinho no qual eu estou contando fótons. E essa área é a altura daquela areazinha vezes o ΔX. É isso aqui. E eu lembro que potência é a energia dividida por tempo. Ora, se eu sei a energia dividida por tempo, eu posso perguntar qual é a energia que chega na unidade de tempo, em 1 segundo. Então é isso aqui, I de x vezes H vezes ΔX. Acontece que essa energia que chegou naquela areazinha chegou sob forma de partículas, chegou sob forma de fótons. E eu sei qual é a energia carregada por um fóton. É HF. Então eu sei associar, eu sei contar, eu sei determinar quantos fótons chegaram naquela areazinha. Né? A quantidade de fótons que chegaram, que eu estou contando quando eu escrevo N de ΔX em x, é igual a energia total recebida naquela área por unidade de tempo dividido pela energia carregada por um fóton. Eu vou escrever isso de outra maneira. Aqui está. Estou associando. Olha só, olha o passo gigantesco que eu dei aqui, quase que sem você perceber. Eu estou associando o caráter corpuscular desse fenômeno, a contagem de quantos fótons. Eu só posso contar quantos fótons porque eles exibem caráter de partícula, de corpúsculo. Associando isso a uma propriedade ondulatória, que é a intensidade associada ao campo eletromagnético, que é uma função de onda. Tá certo? Tem uma constante aqui, e aqui está a intensidade. Se eu dividir a quantidade de fótons que chegaram naquela região pela total de fótons que foram mandados por unidade de tempo, eu vou ter a frequência relativa. E se eu fizer o limite dessa frequência relativa, quando eu fizer o número de fótons ir para infinito, eu tenho a probabilidade de eu encontrar um fóton dentro daquela região. Então, acabo de provar que a probabilidade de encontrar um fóton numa região de largura ΔX, centrada na posição X do anteparo, é igual a H sobre HF vezes N grande, onde N grande é o número de fótons que foi enviado. E eu posso associar esse número de fótons vezes HF com a energia total que foi emitida pela minha fonte primária, vezes I grande de X vezes ΔX. Da análise da interferência por dupla fenda, e vou voltar a situações suas velhas conhecidas, por exemplo, nas quais eu tenho, eu tinha falado de uma corda esticada, eu posso associar a corda esticada a uma densidade, não é verdade? Todo mundo lembra o que é a densidade? Eu vou falar assim, a densidade linear de massa. Como é que eu defino a densidade de massa de uma corda, por exemplo? Massa dividida pelo tamanho, né? A densidade de massa
eu vou usar a letra grega mi, isso aqui é a massa dividida pelo tamanho da corda, né? A densidade de carga de um fio uniformemente carregado. É claro que ali eu estou supondo que a densidade é uniforme, né? Que seja a mesma em todos os pontos da corda. Como é que a gente define a densidade de carga de um fio uniformemente carregado? A densidade de carga é um número que eu determino dividindo a quantidade de carga total pelo comprimento do fio. Não é? Se eu tiver aqui está a corda cuja densidade uniforme é essa. Se eu pegar um trecho da corda de comprimento ΔX, qual é a quantidade de massa que está dentro desse trecho da corda? É a densidade vezes ΔX, não é isso? É μ vezes ΔX. Isso é a quantidade de massa que está aqui dentro. Da mesma forma, a quantidade de carga que está num trecho do fio de comprimento ΔX é a densidade lambda vezes o comprimento desse trecho, lambda vezes ΔX, né? Isso eu estou falando para objetos que têm densidade uniforme de massa ou densidade uniforme de carga. Mas eu posso ter objetos que não tenham densidades uniformes, que tenham densidades que dependam da posição. Uma corda que tenha mais massa em alguns pontos do que em outros. Então a densidade dela não será mais uniforme. Então eu vou ter que me referir a uma densidade de massa que depende de x. A uma densidade de carga que depende de x. E aí, se eu quiser determinar a quantidade de massa que tem num trecho pequeno ao redor desse ponto x, uma boa aproximação para essa quantidade de massa vai ser μ de x vezes ΔX. É isso? A quantidade de carga que está em torno de x, numa região de comprimento ΔX em torno de x, é bem aproximada por lambda de x vezes ΔX. E essa aproximação será tanto melhor quanto menor for ΔX, não é? Tá bom? Então, quando eu tenho alguma coisa cujo cálculo envolve uma função matemática de posição multiplicada pela largura de um determinado intervalo, eu chamo essa quantidade de uma densidade de alguma coisa. Aqui é a densidade de massa, aqui é uma densidade de carga. Você já viu onde eu vou chegar. Aqui eu tenho uma densidade de probabilidade. Legal? Então eu posso definir uma densidade de probabilidade que é... Deixa eu ver que letra eu vou usar para ela. Eu queria usar a letra P. Então aqui ó, eu estou falando de probabilidade. Vou botar PR para lembrar que é probabilidade. Eu quero usar a letra P para densidade de probabilidade. Então, a densidade de probabilidade associada à chegada de fótons do anteparo depois da experiência de dupla fenda é uma coisa que é proporcional à intensidade I de x. Ou seja, é proporcional à função de onda, vou botar assim, A de x elevado ao quadrado.